Mercado, né? Bom dia, pessoal da Tancredo Neves, bom dia também aos amigos lá da Avenida Capitão Silvio. Olha, atenção você, todos nós somos consumidores, na verdade, né? Todos nós somos consumidores. Eu tenho o privilégio de estar recebendo aqui no Fala Ariquemes, edição desta quinta-feira, a visita do Dr. Gabriel Tomazetti, importantíssimas para cada um de nós que somos consumidores. Antes de mais nada, doutor Gabriel, aceito o convite aqui da nossa programação. Seja bem-vindo ao programa Fala Ariquemes em Ariquemes. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui em Ariquemes, trazendo esse tema de extrema importância para toda a coletividade e consumidores. O senhor está participando de uma audiência em Ariquemes e aproveitando o embalo também uma visita à imprensa, é isso? Para esclarecer alguns fatos, né? Exatamente, recebemos o convite ontem, certo. Por coincidência, como a gente já estava a caminho de Ariquemes para essa audiência, aí corremos até aqui para poder dialogar com a população e passar um pouco dessas informações. Falando em Brasília, né, no Distrito Federal, e o tema superendividamento. E a gente precisa esclarecer, temos dúvidas com relação a isso. O que vem a ser esse tal de superendividamento, doutor Gabriel? O superendividamento é a situação do consumidor que se encontra falido, né? Então, o que significa o consumidor falido? É aquele que contraiu essas dívidas, ele acreditava que conseguiria pagá-las. E o consumidor não consegue quitar, não consegue honrar todas as suas contas mensalmente. Então, existe esse termo superendividado quando acontece esse tipo de situação. E hoje está muito comum. Existem mais de 60 milhões de consumidores que estão superendividados, embora ainda não estejam negativados. Então, é um fenômeno que está atingindo boa parte da população, né? Eu ia dizendo toda, mas não é toda, boa parte da população e que precisa de uma atenção especial. Então, por conta disso, há uma alteração no Código de Defesa do Consumidor. Essa alteração está hoje na Câmara Federal e nós tivemos pela deputada federal Mariana Carvalho, para participar, ela vai presidir a Comissão Especial do Superendividamento e nós vamos participar desse debate agora no dia 24 de setembro, lá na Câmara Federal, com outras entidades nacionais que vão discutir o tema e colaborar com o Congresso para que saia uma alteração no Código do Consumidor que realmente proteja O problema hoje que o povo brasileiro está enfrentando para esse superendividamento. O que está acontecendo na verdade? É a situação econômica? Quais são os principais problemas hoje enfrentados, doutor Gabriel? Ótima sua pergunta, porque justamente para que a gente compreenda o superendividamento, a gente tem que explicar quais são as causas. A principal causa é a distorção social muito bonita na nossa Constituição Federal, que é promover o crescimento, o desenvolvimento do país, mas ele vem sendo utilizado pelas grandes empresas, instituições bancárias de uma forma desvirtuada, com um marketing muito agressivo e muitas dessas empresas, especialmente os bancos e as financeiras, querendo empurrar crédito para o consumidor o tempo inteiro. Por exemplo, móveis, eletrodomésticos, elas perceberam que é muito melhor vender uma geladeira, por exemplo, uma moto, de forma parcelada, cobrando o dobro do valor e parcelando isso. Então, na verdade, ali está sendo vendido o crédito. E aí a pessoa, comprando muitas coisas parceladas, ela acaba superendividada. Ou seja, está havendo, na verdade, uma grande exploração. Inclusive, nós já atuamos em várias ações civis públicas por meio de uma entidade de defesa do consumidor contra publicidades enganosas. Como é que são essas publicidades? Quando a gente fala em publicidade enganosa, não é só aquela que faz uma afirmação falsa, mas também aquela que omite informações relevantes sobre o preço do produto, o valor total a prazo. Acabam levando o consumidor aí numa situação de superendividamento. Isso traz problema sério para dentro da família, né? Inclusive problemas ali, estresse familiar, tem uma série de consequências em volta desse assunto. Que nós tivemos também recentemente uma reforma trabalhista também que até agora não trouxe resultado satisfatório.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente está acompanhando de perto justamente para que haja uma atenção voltada, e a deputada sinalizou e está muito favorável a verificar o lado do consumidor, e é por isso que ela nos convidou para estar participando e defendendo isso, para que haja realmente uma proteção do consumidor e que não haja só uma alteração legislativa. É trazer mecanismos de prevenção ao superendividamento, mecanismos prévios, né? Ou seja, antes de ter que entrar na justiça, e também dentro do próprio judiciário, uma vez já ajuizada uma ação de cobrança, que o consumidor ele possa realmente discutir, mas com o pé no chão, o juiz possa entender quanto ele pode pagar e não aquela cobrança abusiva como acontece hoje. Segundo informações, foram constatadas irregularidades, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, com relação ao Instituto de Pesos e Medidas. Isso procede? Foi constatado isso ou não aqui em Rondônia? E alguma coisa relacionada também à Energisa? Tem fundamento? Olha, nós temos a luta desde o início, quando aconteceu aquele aumento repentino, desleal, imoral, certo, em dezembro do ano passado, de quase 27%. E desde então, nós estamos acompanhando o tema, estivemos algumas vezes em Brasília, junto com outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Federal, mas o tribunal derrubou. Então a gente está acompanhando e monitorando toda essa questão. O que acontece em relação aos medidores de energia elétrica? Nós constatamos no Instituto de Pesos e Medidas que os medidores estão chegando lá, lacrados pela própria Energisa, muitas vezes na ausência de que o consumidor se recusou a receber. E muitas vezes o consumidor nem estava em casa. Então, existe ali um lançamento inverídico dessa informação. Um problema muito sério que nós constatamos na semana passada, eu estive lá pessoalmente no Instituto de Pesos e Medidas. Os servidores que estão lá não têm capacidade técnica para estar adequados ou não. Eles têm o segundo grau. São pessoas do ensino médio, então. Do ensino médio, que estão desenvolvendo um trabalho, mas eles têm a limitação técnica. Nada contra os servidores em si, muito pelo contrário, fui bem atendido por eles lá, é importante dizer isso. A questão é que o Estado não fez o concurso para exigindo um nível técnico, engenheiro eletricista, por exemplo, dizer, olha, esse medidor tem problema. Então, essa é uma questão muito grave, a questão do lacre é preciso averiguar melhor. Existem uma série de situações que estão atropelando os direitos dos consumidores. Eu, por exemplo, cheguei lá, estava agendado para uma data, cheguei lá, o medidor não estava. Há um o consumidor fica indo para um lado, para o outro, vai no PROCON, vai no juizado especial, vai na Energisa, não, tem que ir no correio, vai no correio buscar sua notificação, e há realmente essa falta de cuidado e de proteção com o consumidor diante de um serviço público essencial que é a energia elétrica. Agora, vocês constataram o guarda judicial para adentrar o IPEM? Como é que foi isso, doutor Gabriel? Foi fácil o acesso? Foi complicado? O acesso foi fácil porque eu tinha um agendamento. Eu tinha um agendamento do medidor que retiraram da minha casa, na nossa ausência, e registraram lá que o proprietário se recusou. Quer dizer, o senhor, proprietário do imóvel, chegaram no seu imóvel, o relógio na sua ausência. Ainda não disseram que tem irregularidade porque ele foi para o IPEM. Então nós fomos lá para acompanhar. Correto. Mas eles já disseram que retiraram para averiguação e que o consumidor se recusou a assinar, o que não é verdade. Não é verdade. Certo. A gente não estava lá. E mais do que isso, fizeram um suposto levantamento de carga tanto chuveiro elétrico. Informações inverídicas também. A quantidade está equivocada, está a menos do que dos equipamentos que existem hoje em casa. Sim, mas pode, assim, são tantos problemas aí que, veja só, pode até fazer um levantamento de 300 ar-condicionado, mas ele só vai ligar se você apertar um botão, liga e desliga. Exatamente. Ou não? Sim. Todo equipamento eletrônico tem que estar ligado para gastar, não é verdade? Isso não... Esse é um problema que o senhor está citando aqui, que está ocorrendo não só em Ariquemes, mas em todo o estado de Rondônia, não é verdade? Sim. Aqui nós temos vários episódios já que chegaram na residência
E o senhor citou uma coisa muito interessante aqui, que é a ausência do proprietário. Ele tem que estar no imóvel para qualquer atitude nesse sentido, para tirar o relógio, coisa nesse sentido? Doutor Gabriel. Olha só, o que a gente tem dialogado com os consumidores, orientado, quem nos tem perguntado sobre isso, até mesmo alguns colegas advogados, a gente tem conversado com muita gente porque o assunto realmente está incomodando boa parte da população. O que acontece? Existem resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica que permitem algumas práticas, como por exemplo, antes. Só que as resoluções da agência reguladora, infelizmente, elas são ilegais. Eu digo infelizmente porque a agência reguladora de energia elétrica, assim como a de aviação civil e várias outras, elas não defendem o consumidor. Elas foram criadas e estão funcionando há muito tempo, e aí a gente chama a atenção das nossas autoridades federais, alguns tendo grupos econômicos, tem influência política. Nós denunciamos isso lá na ANAC, em uma audiência pública que a deputada Jaqueline Cassol nos convidou sobre a questão do transporte aéreo. Então essas agências, elas têm resoluções que são contrárias à lei, ao Código do Consumidor. O que acontece na prática? Os procedimentos são ilegais no nosso entendimento, tá? Normalmente, a sua energia vai ser cortada, é um serviço público essencial, é o dever de transparência, é o dever de boa-fé que está lá estampado no código. Então, não nos venham com uma resolução da ANEEL ilegal, imoral e até desumana, porque contraria aí, aliás, estamos tratando aí de um serviço público essencial que é impossível. Estão acompanhando a nossa programação e se encaixaram mais ou menos no que o senhor está falando e estão se sentindo lesadas. O que essa pessoa tem que fazer a partir de agora? Qual o primeiro ato dela? Olha, se o PROCON daqui funcionasse, seria a nossa recomendação. Certo. Né? Porque o PROCON, infelizmente, aqui em Rondônia, ele nunca aplicou nenhuma pesquisa que fizemos, que é o único no país. Então, a gente precisa dessa estruturação do PROCON, mas vamos lá. O que o consumidor deve fazer? Primeiro passo, buscar a companhia de energia elétrica e reclamar. Leva lá sua reclamação, diz, olha, eu recebi essa cobrança aqui, eu entendo que essa cobrança não é devida, por isso. Primeiro passo é esse. Se não simplesmente não está respondendo, aí ele tem que buscar ou o PROCON, que infelizmente, até onde a gente sabe, a Energisa não está dando muita atenção pelo PROCON, porque ela não tem receio de ser multada, ou a Defensoria Pública, se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, sua confiança, se realmente a pessoa for pobre, ou buscar um advogado para que possa estar. Existem N situações, existem sim pessoas que furtam energia, isso é crime, isso tem que ser combatido, mas existem também muitas práticas abusivas e ilegais que estão sendo realizadas em larga escala, e alguém tem que frear isso. Com relação agora a essa questão do Instituto de Pesos e Medidas constatadas essas irregularidades, a partir de agora, o que acontece com... Em relação ao IPEM, nós tomamos conhecimento na semana passada, buscaremos outras instituições para dialogar e verificar como pode haver uma atuação no sentido de buscar uma maior transparência nessas aferições, que seja, enfim, realizado de uma forma... a segurança de que o medidor está sendo realizado, o teste está sendo realizado por alguém com competência técnica para isso e mais, que ele tenha a certeza absoluta que aquele medidor saiu da casa dele e chegou até o IPEM com o lacre que ele recebeu em mãos. Deixar de entregar esse lacre no momento e mandar pelos correios. Então, essas práticas, elas precisam ser averiguadas pelos órgãos de defesa, as instituições que devem servir ao povo, precisam ser averiguadas e combatidas com urgência. Que na verdade é assim, né? De repente tem um consumidor agora que está assistindo a gente. Chegaram lá, tiraram o relógio dele, colocaram, enveloparam, levaram. E pode acontecer alguma coisa estranha nesse... E levaram esse pacote que eles colocam, esse relógio, esse envelope plástico, ele é totalmente confiável? Olha, dá para confiar, doutor Gabriel? Olha, o lacre, se a gente tiver... Como eu não estava em casa e não vi... né, de guardar o medidor,
Então fica meio temerário afirmar com certeza, mas é difícil a gente confiar em algo que a gente não sabe se foi inspecionado pelos órgãos de fiscalização. A gente não tem essa clareza até hoje. Existem muitas perguntas sem respostas, então, como essa sua que a gente está fazendo. Dá para confiar? Fica... É complicado para o cara que é consumidor, ainda mais pela introdução que o senhor falou, que está todo mundo nesse super endividamento, né? E casos assim, de fato, aí preocupam de fato. Doutor Gabriel, a partir de agora, o próximo passo com relação a tudo que está acontecendo, juridicamente, o que vai acontecer? Olha, juridicamente, nós temos a ação civil pública, que eu mencionei, uma ação civil pública está em Brasília. Então, na Justiça, a gente tem essa dificuldade porque o Tribunal Regional Federal, ele derrubou, entre aspas, a liminar nossa que impediu o aumento abusivo, e em relação a várias problemáticas que a população vem sofrendo e questionando, nós estamos aguardando a expectativa é de que haja um esforço conjunto, como a gente sempre buscou esse diálogo, né, no passado, para que a população se sinta efetivamente protegida e preferencialmente pela união dessas instituições. Porque uma vez uma ação sendo ajuizada ou uma cobrança sendo feita por vários órgãos, um só agir de forma separada. Muito bem, doutor Gabriel, algo mais a acrescentar? Quando tiver alguma novidade a respeito desses assuntos que é de interesse geral, todos nós somos consumidores, mantenha contato conosco. Fique à vontade para suas considerações finais, doutor Gabriel. Olha, o que a gente tem buscado, dialogar com os cidadãos, né, com vocês juntos, é no sentido de que busque os seus direitos. Porque quando a gente deixa por menos, né, a gente entra naquela turma do deixa para lá, não vou atrás disso não, a gente está colaborando com o desrespeito. Isso eu estou dizendo de uma forma geral, em relação a todos os problemas que envolvem as relações de consumo. Você, como consumidor, busca a orientação que a gente dá. Agradeço mais uma vez. Retornando para a capital ainda hoje? Daqui a pouco. Bom retorno, obrigado pela visita em Ariquemes. Eu que agradeço. O espaço está sempre à disposição, doutor Gabriel. Obrigado. Intervalo, produção. Intervalo, já a gente volta com fala dessa quinta-feira. Sai daí não.